Salve, salve! Estamos aqui com os Pingos nos Is, eu, Felipe Moura Brasil, com Augusto Nunes em São Paulo, lá de Brasília, José Maria Trindade. Nessa nossa programação especial de fim de ano, recebemos hoje um convidado ilustre, muitas vezes citado nesse programa, e alguém que já colocou o nome na história brasileira pelo seu desempenho na descoberta das fraudes fiscais do governo de Dilma Rousseff. Ele, procurador do Ministério Público de Contas, que atua perante o Tribunal o TCU, Tribunal de Contas da União. Júlio Marcelo de Oliveira, seja bem-vindo aqui aos Pingos nos Is da Jovem Pan. Obrigado, Felipe. É uma honra estar aqui participando do programa com você, com Augusto e com Trindade. A honra é nossa. Aliás, eu sei que já passou o governo de Dilma Rousseff. O impeachment foi ali em 2016, estamos virando o ano 2019 para 2020, mas passados aí esses anos de depuração de tudo que aconteceu, que certamente transformou um pouco a sua vida também, com toda a visibilidade que o senhor ganhou, procurador. Eu queria saber se o senhor hoje estivesse dando essa entrevista para uma emissora internacional, gente que não sabe direito o que aconteceu. A gente acompanhou aqui em todos os detalhes. Como é que o senhor resumiria o que o senhor realmente fez nesse esquadrinhamento das fraudes fiscais do governo de Dilma Rousseff e a própria atuação sua durante o processo de impeachment, já que o senhor foi lá e depois, né, não é nem a maneira de falar, né? O senhor foi como testemunha e teve uma mudança lá do Ricardo Lewandowski também em determinado momento. Faz um resumo para a gente dessa atuação. Foram dois momentos. Um no tribunal, né, que a gente acompanhou ali indícios de que havia algo errado na execução orçamentária e fiscal do país, né? O governo estava executando algumas despesas num nível bastante elevado, apesar de sinais de frustração de receita, e o que se esperava é que houvesse um contingenciamento maior. Então isso deu um sinal amarelo, acendeu um sinal amarelo que justificou a gente fazer uma representação para que o tribunal investigasse como que isso estava ocorrendo, né? Houve matérias na imprensa já falando de pedaladas fiscais, o blog do Mansueto também apontava uma execução exagerada em alguns programas incompatível com a Receita e com o resultado fiscal divulgado pelo Banco Central. Então havia uma inconsistência que merecia ser investigada. A gente fez a representação, isso virou uma auditoria dentro do tribunal, né? O ministro autorizou. E a auditoria, então, o trabalho dos auditores foi que efetivamente identificou aqueles números gigantes, né, de fraude fiscal que acabaram resultando justificando a rejeição das contas pelo TCU pela primeira vez depois de 72 anos e que serviu depois de um dos fundamentos do pedido de impeachment apresentado pela Janaína Pascoal e pelo professor Miguel Reale. Em que consistia exatamente a fraude fiscal, né? O uso dos bancos públicos, como é que o senhor explica? Bom, ali havia dois tipos Bom, a fraude fiscal mesmo era... Primeiro, eram 4 etapas. Essa fraude era uma engenharia fiscal assim. Primeiro, houve uma falsificação de dados ou ignorando dados fiscais oficiais que deveriam servir de base para o contingenciamento. O governo ele tem as suas fontes de arrecadação, vem da Receita Federal, outras taxas que são recolhidas por outros órgãos, e se identificou uma queda de arrecadação e uma projeção de gasto de seguro-desemprego maior. Naquele momento o Brasil já estava pisando no freio, a arrecadação começando a cair, desemprego começando a aumentar. Então havia um comportamento de saque no seguro-desemprego, indicando que essa despesa ia aumentar, receita caindo, e apesar disso, esses dados foram oficialmente coletados, o governo ignorou isso na hora de fazer o contingenciamento já no primeiro bimestre do ano, né? Então ele tinha um orçamento inflado, era um ano eleitoral, vamos lembrar que 2014 foi um ano eleitoral, o orçamento estava bastante inflado. Havia uma previsão de receita otimista para justificar despesas altas em programas como o FIES, que tinha saído de 5 bilhões no ano para 12 bilhões no ano seguinte. E o governo queria pisar no acelerador, ele não queria pisar no freio do gasto público. Então fazer o contingenciamento como deveria ter sido feito significaria botar o pé no freio. Então ele não botou o pé no freio, deixou o orçamento livre para ser gasto. Só que ele não tinha o dinheiro, a arrecadação estava caindo.
E aí entra a fraude de usar os bancos públicos para permitir que esse gasto continuasse com o pé no acelerador. O que ele fez? Em vez de mandar dinheiro obrigatório que ele tinha que mandar para os bancos, para o Banco do Brasil, Plano Safra, para a Caixa, que tem o Pago Seguro-Desemprego, para o BNDES, que ele tinha equalizações do PSI, ele falou, olha, não vou mandar dinheiro para vocês segurem as pontas aí, porque esse dinheiro, se eu mandar, vai faltar aqui no que eu estou querendo pisar no acelerador. Então vocês vão ficar, eu vou ficar devendo a vocês vão me financiar de maneira indireta. Eu deixo de pagar a vocês o que eu tenho obrigação de pagar, e com esse dinheiro que está sobrando aqui, eu vou pisar no acelerador. E foi isso que ele fez. Então ele usou os bancos públicos como uma fonte indireta de financiamento de despesas para as quais ele não tinha dinheiro. E, por outro lado, essa dívida que ele contraiu, né, junto ao Banco do Brasil, Caixa e BNDES, ele não registrou como passivo no Banco Central. Então o Banco Central, quando apurou o resultado fiscal do país, né, deu um resultado bonito, deu um resultado compatível com a meta traçada lá na lei orçamentária, só que não estava sendo cumprida, era um resultado mentiroso. Agora, Júlio, para entender como funciona o tribunal, você foi designado para cuidar desse caso, entender o funcionamento? Não, ali foi uma iniciativa minha. Iniciativa né? sua? Isso, né? Nós, diante de qualquer indício de uma irregularidade que a gente esteja identificando na administração pública, qualquer um dos 7 procuradores de contas, nós somos 7 lá, pode apresentar uma representação ao tribunal e isso virá uma investigação e um caso de maior porte. E você enfrentou ou enfrenta algum tipo de dificuldade para que o seu parecer seja endossado pelos ministros? Precisa ser endossado ou não? O nosso parecer é uma opinião. Os ministros têm total liberdade para acolher ou não acolher. Muitas vezes não acolhe. Eles votam. Votam, né? Aquilo é uma opinião que é levada em consideração no julgamento do caso, mas eles têm total independência e liberdade para discordar do Ministério Público. E costumam discordar? Olha, com frequência maior do que eu gostaria, né? Evidentemente, eu gostaria que 100% dos meus pareceres fossem acolhidos, né? Mas certamente o número não é esse, né? E só para completar, essas despesas que o governo do PT estava tendo, em vez de pagar os bancos públicos, incluíam também programas eleitoreiros, né, com promessas de campanha, de sustentar aqueles programas depois, e aí depois veio o governo e não havia mais o dinheiro para cumprir aquelas promessas. Não houve isso também, o uso do dinheiro para programas que tinham um apelo popular? Não, sem dúvida. Quando você tira o FIES de 5 bilhões para 12, né, você aumenta a quantidade de pessoas beneficiadas pelo programa. Pessoas que pela primeira vez tiveram ali acesso a um curso superior, financiado. E esse o FIES ele tinha uma característica de ser percebido pela população como um dinheiro dado e não como um dinheiro emprestado. As pessoas não tinham nenhuma expectativa de serem cobradas e pagarem depois. E o risco, é o Fundo de Financiamento Estudantil, para deixar claro. E o risco é todo do Tesouro, né? Se houvesse inadimplência dos alunos tomadores de empréstimo, ao final, o Tesouro ia cobrir todas as despesas perante as universidades privadas. Era assim que ele era desenhado. No ano seguinte, já não tinha mais 12 bilhões no FIES, já tinha caído para 7, se não me engano. Então, assim, aquela expectativa que se gerou de ampliação da base estudantil, universitária, nas classes mais populares, ficou frustrada. O que mostra que havia um componente ali de irresponsabilidade fiscal, eleitoreiro, porque quando você começa algo que você sabe que você não tem como dar sustentação, você está sendo irresponsável. Muito bem, estamos falando com o procurador Júlio Marcelo de Oliveira, falando de onde viemos, já vamos falar onde estamos e para onde vamos, mas eu quero ouvir... Eu não te falei do segundo momento, que já foi lá no Congresso Nacional. Exatamente. Né? Ali, depois que o pedido de impeachment foi admitido, e ele foi admitido parcialmente, porque a Janaína Pascoal e o Miguel Reale colocaram, além desses problemas das pedaladas fiscais, colocou também toda a questão do Petrolão. Exato. Né? Mas o Congresso entendeu que a questão do Petrolão dizia respeito apenas ao mandato anterior,
não entrou no mandato seguinte, 2015. E depois a gente até percebeu que o Eduardo Cunha, que autorizou a tramitação do processo de impeachment, também estava envolvido de alguma forma no Petrolão, então usou esse argumento técnico em relação ao mandato anterior também para afastar aquele esquema no qual ele estava envolvido. Certo. Então, quando ficou só aquela questão, eles chegou no Senado, se formou uma comissão especial, a comissão então convidou 3 nomes que seriam especialistas nessa área, um professor da USP, o José Maurício Conte, eu fui como especialista nesse primeiro momento, e o professor Fábio Medina Osório, que trabalhou mais a questão constitucional do impeachment. E ali foi a primeira participação em que a gente explicou para os senadores, então, qual era a dinâmica das pedaladas, qual era aquele fundamento que estava sendo apresentado. A partir dali, o processo ganhou momento, né? Ganhou velocidade, se incorporou ali a percepção de que realmente havia um fundamento sério para o impeachment. Aí, na segunda etapa, eu fui chamado como testemunha, dentro da comissão ainda. Exato. E já na sessão plenária houve aquela discussão, a testemunha ou informante, né? O presidente da sessão, o ministro Lewandowski, entendeu por bem que eu devia ser ouvido como informante. Mas na prática não houve diferença nenhuma, eu não falei nem mais, nem menos, nem algo diferente do que eu falaria como testemunha. Até porque, como membro do Ministério Público, eu não iria lá para dizer alguma coisa que não fosse absolutamente a verdade, nada mais que a verdade. É isso aí, procurador Júlio Marcelo de Oliveira, que fala com essa calma e com essa serenidade, falou assim durante a tramitação do processo, enquanto todos aqueles parlamentares, principalmente os do PT, estavam lá esperneando, tentando colocá-lo contra a parede. Eu fiz vários vídeos desses embates, os vídeos contra o Lindbergh Farias, são aqueles que ficaram mais marcados. Zé Maria Trindade acompanhou lá em Brasília todo esse processo e se lembra bem, né, Zé? Ah, sim, isso foi chamado em outros pontos lá de reengenharia fiscal. E eu sou testemunha lá de alertas no plenário do Senado Federal. Me lembro de vários pronunciamentos, inclusive do senador Álvaro Dias, dizendo: gente, isso é perigoso, isso pode dar impeachment. Isso é perigoso, isso não é normal. Ele dizia no plenário do Senado Federal, alertava, e não foi só uma vez, foi recorrente. O governo adotou esse sistema de pedalados, ou reengenharia, como eles chamavam, de uma maneira muito consistente. Eu queria perguntar, eu sei que a Lei de Responsabilidade Fiscal foi uma grande conquista do país, aprovada no governo Fernando Henrique Cardoso. Eu acho que dali é que começou a definição de que orçamento público é coisa séria e que deve ser levado assim. Eu queria perguntar ao procurador, ladrões são ladrões, eles roubam. Mas eu tenho ouvido de muitos prefeitos, de muitos deputados que eram prefeitos, de que hoje se condena muito por erro formal, ou seja, erros ali na contabilidade. É verdade? Está perigoso ser prefeito, governador ou presidente? Na minha avaliação, não. Há uma queixa recorrente de gestores públicos, né, prefeitos e outros gestores do governo federal, dizendo que há um certo punitivismo, uma perseguição, que agora todo mundo é punido por qualquer coisa. Eu, na minha experiência de TCU, ali já se vão 27 anos, eu não vejo o TCU com viés punitivista, não. Eu acho até que há um excesso de complacência, de leniência com gestores que aplicam mal recursos. Eu gostaria de uma jurisprudência ainda mais rigorosa do que existe hoje. E vejo isso acontecer nos tribunais de contas estaduais também. É curioso que na época das eleições, Trindade... Desculpe, Júlio, o que acontece? O tratamento leniente com os eu tribunais acho de contas? que é uma cultura de leniência com uma gestão, às vezes, com muitas deficiências e desrespeito a princípios importantes, né? De licitação, de impessoalidade, de moralidade. Fora quando não há uma cumplicidade clara, né? Lembrando que o Tribunal de Contas lá do estado do Rio de Janeiro tinha uns 7 conselheiros e 5 foram presos, o 6º é delator, né? Pois é. Então tem também a ingerência política, o interesse do governador em ter as suas contas aprovadas e por isso facilita a entrada de conselheiros amigos. Tem todo um esquema político envolvendo aí os tribunais de contas, né? Tem todo um universo político, cultural, né? Que faz com que haja uma visão benevolente quando não há problemas de corrupção mesmo, né?
Nas eleições, todos os candidatos sabem tudo, são especialistas em tudo, prometem resolver tudo. E quando assumem, não sabem nada, são pessoas ingênuas, despreparadas, enganadas por todo mundo, né? É uma transformação incrível. Muitos municípios do Brasil não têm estrutura administrativa, isso a gente tem que reconhecer. Não deviam nem existir. Aliás, a PEC, agora apresentada pelo ministro Paulo Guedes, é nessa linha de extinção de municípios que não conseguem se sustentar, né? Que são inviáveis financeiramente. E os tribunais de contas, pelo menos o TCU, tem todo um trabalho de educação, cursos em profusão, em quantidade absurda, para todo mundo aprender como prestar contas, como gerir bem os recursos federais recebidos de convênios. Vários TCS têm esses programas também. Então, assim, mecanismos para os prefeitos se informarem e não serem punidos por falhas formais existem aos montes, né? E punido mesmo por falha formal eu não lembro de nenhum. Eu só vejo punição quando a situação é grave. Agora, procurador, o senhor se tornou bastante atuante na rede social, principalmente no Twitter, no combate à corrupção, no combate à impunidade, nessa pregação a favor das contas estarem de acordo com a lei. E recentemente houve uma decisão inclusive do plenário do TCU, de usar mensagens roubadas para punir o senhor, né? E essas mensagens roubadas foram são um dos temas mais importantes desse ano de 2019, que atingiu aí a Lava Jato. E qual é o seu envolvimento? Qual é essa história? Porque o público acompanhou isso de uma maneira secundária, o foco estava mais no Sérgio Moro, no Deltan Dallagnol. Então, como é que foi o caso envolvendo o senhor? Olha, primeiro assim, eu não tenho registro, memória de mensagem nenhuma, né? São coisas datadas aí de mais de 3 anos. Então, o que a revista publicou, ela disse que isso foi encontrado no celular do Deltan, né? Que seriam conversas em que eu sugeriria a investigação de ministros do TCU em razão de estarem delatados alguns ou de possível envolvimento com prática de corrupção, sugerindo lá, segundo a publicação, que se houvesse oportunidade no diálogo com delatores que se perguntasse sobre o TCU. Isso causou lá uma ira, né, de alguns ministros, né, se sentiram extremamente ultrajados e passaram então a tomar iniciativas para buscar um caminho para uma punição, né? Agora, essas conversas, se aconteceram daquela forma mesmo, porque eu não tenho mais nem como dizer se as palavras foram essas ou foram aquelas. É que o senhor teria dito ao Deltan Dallagnol que o TCU estaria infiltrado de bandidos. Agora, também é comum que em conversas privadas as pessoas usem, às vezes, termos mais fortes que não usariam publicamente. Esse é um ponto que tem que ser destacado, né? Numa conversa privada, né, 2 pessoas podem dizer o que elas quiserem, sobre quem elas quiserem, e usando as palavras que elas quiserem, porque aquele é um ambiente indevassável. Não é à toa que a Constituição protege o sigilo das comunicações. É para que as pessoas possam ter liberdade de dizer o que pensam, elas possam existir. Isso é da natureza humana, né? Dizer com liberdade. Quando você tem confiança no interlocutor, você fala o que você pensa e ouve dele o que ele pensa. Então, o fato disso ter sido roubado e manipulado por pessoas que não são agentes públicos, são criminosos, o que implica dizer que esse material foi adulterado, foi editado, e parece que essa delação aí do último hacker preso, ele já confessa isso, que houve edição dessas conversas, desqualifica isso para qualquer finalidade, né? Além da ilicitude, o fato de ser completamente adulterado. Então, pretender usar isso, né, é um grave equívoco do TCU que ele tenha pretendido ter acesso a essas conversas que foram compartilhadas com o ministro Alexandre de Moraes. Ele não é o investigador primário disso, né? A investigação primária é na Justiça de Primeiro Grau, na Polícia Federal,
E aí ele obteve o compartilhamento, o ministro Alexandre de Moraes, e agora o TCU quer que ele compartilhe o compartilhamento que ele obteve para eventualmente fazer uma representação contra mim perante a Procuradora-Geral de Contas, que o Ministério Público de Contas é que poderia eventualmente aplicar uma sanção contra mim. Então, o TCU, primeiro, não tem competência para investigar membros do Ministério Público de Contas, é absolutamente incompetente para isso, fez uma sessão secreta quando a Constituição proíbe que tribunais façam sessões secretas para tratar de temas administrativos, com a participação de 4 ministros com interesse direto na questão, inclusive a proposta partiu de um deles. Então são ministros absolutamente impedidos, um impedimento gritante, pretendendo obter o material que ele sabe que é ilícito, que não se presta para nenhuma finalidade administrativa, penal ou civil. Então é um conjunto de erros assim assombroso. Né? E ainda que não fosse, né? Ainda que não fosse ilícito uma conversa privada ser usada dessa maneira pelo tribunal para puni-lo, parece absurdo também. Também, quer dizer, mas além de tudo é ilícito. Foi né? obtido por violação criminosa de celular. É uma soma de erros e absurdos. Quando o TCU ou qualquer outra autoridade pretende ter acesso a essas conversas, ela está amplificando o dano que foi cometido. Né? O dano foi cometido contra quem foi hackeado, contra o Deltan, contra mim. Quanto mais pessoas tiverem acesso a isso, você está amplificando o dano do hackeamento, como se você estivesse aumentando a lesão que foi cometida. Então não faz sentido. Então, mas o senhor é um procurador do Ministério Público de Contas que atua perante o Tribunal de Contas da União. E tem gente, portanto, no Tribunal de Contas da União disposta a punir o senhor. Como é que fica essa convivência, essas relações? E em que pé está o caso agora? Houve essa sessão secreta, eu impugnei, o tribunal então fez uma sessão pública no dia 10 de dezembro, insistiu no erro e deliberou que ele pode sim fazer esse pedido de informações ao ministro Alexandre. O pedido foi feito no próprio dia 10 de dezembro, né? E o ministro Alexandre está analisando se vai atender ou não. Né? Evidentemente, o relacionamento não fica bom. Né? Enquanto Alexandre não custa lembrar que apareceu numa conversa gravada, numa gravação agora recente. Exatamente. Eu vi atuando para que um suspeito, um desembargador suspeito, não fosse punido. Exatamente. Esperando as férias do Joaquim Barbosa no Supremo Tribunal Federal e articulando, dizendo que iria fazer aqueles embargos auriculares, né? Aquela conversa no pé do ouvido do Gilmar Mendes, do Dias Toffoli, do Ricardo Lewandowski, para ver se conseguia ali que o seu interlocutor se safasse. Eu acompanhei muito por alto assim, as manchetes nos jornais, não conheço em detalhes esse caso envolvendo ele no momento que ele ainda era secretário de Segurança Pública. Né? Exatamente. Agora ele está lá responsável por analisar esse pedido do TCU. Espero que ele não atenda o pedido do TCU, que ele leve em consideração todas esse conjunto de irregularidades que o TCU está cometendo para fazer esse pedido. E só aproveitando o gancho do assunto, antes de passar a palavra para o Zé Maria Trindade, porque o senhor, como eu disse, tem sido muito combativo nas redes sociais, o que o senhor achou de toda essa divulgação das mensagens roubadas envolvendo a Lava Jato, da exploração política disso, o fato do Sérgio Moro ter sido juiz da Lava Jato, condenado Lula e depois passado para atuar como ministro da Justiça e Segurança Pública do governo Jair Bolsonaro, acabou também turbinando a exploração política dos aliados do Lula. Como é que o senhor viu todo esse cenário durante esse ano? Essa questão da Vaza Jato, eu acho que ela vai ficar bem esclarecida quando os termos dessa delação desse hacker aí, o último deles que foi preso, forem amplamente divulgados, porque é uma operação que parece ter sido encomendada. Acho que não parece que foi algo espontâneo desses hackers. E a utilização, evidentemente, foi feita para desacreditar, tirar a credibilidade de uma operação seríssima, uma operação de combate à corrupção já da nossa história, quiçá do mundo, né? Algo de uma proporção imensa. São 5 anos de operação.
Imagine o grau de exposição, o grau de dedicação dos agentes envolvidos, do Deltan, de toda a equipe de Curitiba, pessoal do Rio, pessoal de São Paulo, pessoal em Brasília. O juiz Sérgio Moro ficou ali 4 anos dedicado a esses processos. E, a meu ver, o conteúdo não mostrou absolutamente nada que não seja da rotina de processos, de operações dessa natureza no país inteiro. Como o juiz que defere as cautelares, as buscas e apreensões, é o mesmo que vai julgar, evidentemente, durante essa fase preparatória, existe muito contato dele com os procuradores e com a polícia. Essas datas de operação, elas são combinadas, tem toda uma logística que é acertada. Naquele dia o juiz tem que estar de plantão, ele não pode estar fazendo mais nada, e ele vai conversando com o delegado, olha, achou que alguma coisa, então vamos precisar de uma medida adicional, porque tem uma sala aqui contigo, o mandado não inclui, então expede um mandado para a sala. Então tem toda uma coisa que acontece ali dinamicamente que exige essa proximidade de conversas entre procurador, juiz e polícia. Eu não vi em nenhum diálogo divulgado nada que indicasse a perda de imparcialidade ou de isenção do Sérgio Moro no julgamento dos processos. Né? Basta ver que, majoritariamente, esmagadoramente, as sentenças dele foram mantidas pelo TRF da 2ª Região e pelo STJ, aquelas que já chegaram lá. Em alguns casos, as penas foram até aumentadas, quer dizer, ele foi até generoso, vamos dizer assim. Pois é. E, além disso, dos pedidos que o Ministério Público fazia a ele negou um monte. Não era toda a busca e apreensão que ele autorizava, não era toda a prisão preventiva que ele autorizava, que ele decretava. E mesmo réus denunciados, vários foram absolvidos. A esposa do Eduardo Cunha, por exemplo, me lembro agora, foi denunciado pelo MP e ele absolveu, ele entendeu que ela não havia provas suficientes para a condenação dela. Então, eu não vejo nenhum viés dele condenatório, persecutório. Eu acho sim que ele é um juiz exemplar que serve de exemplo mesmo para outros juízes e que se mais juízes fossem assim, mais operações seriam bem-sucedidas no país. Esposa do Eduardo Cunha, Cláudia Cruz, e eu me lembro, acho que ele também tomou uma decisão favorável a Adriana Anselmo, né, que é a esposa do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, que fechou recentemente aí delação premiada. José Maria Trindade. Eu queria perguntar para o procurador quais foram as consequências assim na carreira dele, na permanência dele na função, e também saber como esse processo ali, essa convivência com a política. Eu tenho ouvido muito aí, agora nem tanto, mas um tempo atrás, da desnecessidade do Tribunal de Contas da União. Como é que o senhor vê essas duas coisas? Primeiro, as consequências desse processo na sua carreira, na sua vida pessoal, e sobre o Tribunal de Contas da União, que afinal tem ali um grupo de ministros suspeito. Trindade, olha, na minha carreira o que mudou assim foi um pouco mais de visibilidade, né? Um pouco mais não, muito mais visibilidade, que me traz, a meu ver, mais responsabilidade. Eu participo do debate público em alguns temas porque eu acho que esse é um dever nosso. Né? Eu acho que mais do que um direito de expressão, o membro do Ministério Público tem um dever ético profissional de participar do debate público, levando ao conhecimento da opinião pública e da sociedade pontos de vista baseados em argumentos técnicos, para que você tenha uma sociedade mais bem informada. Eu acho que isso enriquece o debate público sobre qualquer tema. A gente não pode ter uma sociedade em que só investigados e advogados possam falar. Então é importante que os membros do MP também possam falar. É por isso que eu aceito participar de um programa como esse, porque justamente eu acho que eu vou dar uma contribuição de informação para a sociedade pública. Profissionalmente, essa foi a principal consequência. Demais, eu continuo recebendo a mesma quantidade de processos, atuando, né, perante o mesmo colegiado, com os mesmos colegas, a mesma equipe, tudo continua igual. A segunda parte, qual era mesmo, Trindade? A existência do Tribunal de Contas da União, eu escuto lá no Supremo dizendo que isso não é tribunal, não são juízes, e no Congresso alguns falam, é apenas órgão auxiliar do
do Legislativo não deveria existir. Enfim, há uma má vontade com os tribunais de contas, né? Além de tudo, são tribunais caros, que o Supremo não considera tribunal. Então, aí são pontos que eu diria que alguns têm fundamento, mas que a conclusão que se tira disso é que está equivocada, de que o tribunal seria desnecessário, né? Não existe organização sem controle. Qualquer organização privada tem mecanismos de controle e as públicas têm que ter também. Você tem basicamente no mundo 2 modelos de controle, um de controladoria e outro de tribunal de contas. Controladoria é um órgão que faz auditorias e aquilo que encontrar manda para alguém. Manda para o Congresso, manda para o Ministério Público, manda para a polícia. Não tem poderes para julgamento, para tomar nenhuma intervenção. O modelo de Tribunal de Contas é um modelo que, além da auditoria, o órgão tem poder para fazer julgamento. Tem sanção, punição, caráter mandamental em determinações para o governo, corrija isso, fixa um prazo de tantos dias para fazer diferente. Então, esse é o nosso modelo. A gente não ter controle não vai fazer uma administração pública melhor, vai fazer uma administração pública pior. Acho que o problema do Brasil não é excesso de controle, eu acho que é falta de controle. Acho que a gente tem que ter um controle cada vez mais presente, modernizado, usando ferramentas de tecnologia para ser mais tempestivo, para não ficar olhando coisas antigas, né? E poder ter uma intervenção no momento em que o desvio está sendo cometido. E, de preferência, gerar uma expectativa de controle que faça a prevenção, a dissuasão de qualquer desvio. Então, preventivamente, só pela presença, pelo gestor saber que está sendo vigiado, tomar a medida mais correta, mais acauteladora para a administração pública. O judiciário não considerar o Tribunal de Contas como um tribunal tem sua razão de ser, porque o tribunal não integra o poder judiciário mesmo. É um tribunal, os juízes, os ministros e os conselheiros nos estados têm as prerrogativas da magistratura, são regidos pela LOMAN, mas o órgão não integra o poder judiciário. Então, eles têm essa visão de segregação, né? Não queremos nos aproximar, até porque os conselheiros e ministros, muitos não têm formação jurídica, vêm de qualquer formação como engenharia, veterinária, enfim. Pois é, não LOMAN, é um erro, Lei Orgânica da Magistratura. não é um erro de origem já em indicar políticos sem conhecimento, né, desses assuntos com os quais vão lidar para o Tribunal de Contas? A nossa associação, eu fui presidente da Associação do Ministério Público de Contas, a gente defende uma reforma dos tribunais de contas para acabar com as indicações políticas, né? A gente quer aprimorar o sistema e entende que as indicações, na maneira como foi pensada, né, ela não acontece, né? A Constituição diz que tem que ser pessoas com notáveis conhecimentos de administração, economia, direito, contabilidade, né? Mas a gente verifica que as assembleias legislativas e às vezes o próprio Congresso Nacional faz indicações de pessoas que não têm essa formação ou que não têm experiência com a administração pública. Então, há certos casos que são feitas indicações de pessoas sem curso superior, pessoas às vezes já condenadas por improbidade, né? Pessoas denunciadas por crimes. Então, houve uma apropriação dessas indicações como se fosse algo para ser feito assim mesmo, uma ação entre amigos, para, às vezes, acomodar chapas eleitorais, né? Olha, você vai ser conselheiro e aí você não participa da eleição, deixa a vaga para concorrer a governador, a senador para fulano. Se faz esse tipo de acomodação também nas indicações. A experiência histórica tem sido muito ruim nesses 30 anos de Constituição. A gente acha que tem que acabar. Procurador, mudando um pouco de assunto, eu lembro de um artigo muito bom que o senhor escreveu para o site jurídico Conjur, falando sobre a rediscussão do Estado brasileiro, do tamanho principalmente, focando na questão das estatais, questionando a necessidade de se manter tantas estatais, inclusive os bancos. Qual é a sua opinião a respeito disso, opinião a respeito das privatizações? Olha, tem duas vertentes aí. Primeiro, quanto mais Estado, mais espaço para corrupção. Isso aí não há dúvida, né?
Então, a grande parte da resistência ao Brasil se desfazer de estatais é porque há grupos que querem manter influência na gestão de recursos das estatais para indicar diretores, indicar empregados, gerir diretorias e gastos, como o Petrolão mostrou. E isso, se em algum momento foi importante para fomentar o mercado bancário brasileiro ou para qualquer outro setor da atividade que não havia um empresário capaz de mobilizar tanto capital para desbravar um setor, esse momento passou. Não tem sentido você manter essas empresas. Tem muito capital ali que poderia ser melhor aplicado pelo Estado, reduzindo sua dívida ou fazendo outros investimentos de capital, como infraestrutura, que o Brasil é tão carente. Qual é a necessidade do Estado brasileiro federal ter o Banco do Brasil e, ao mesmo tempo, a Caixa, e ainda tem um banco de desenvolvimento, o BNDES, que chegou a ser o maior banco de desenvolvimento do mundo? Qual a necessidade de manter a Petrobras como uma empresa pública? O petróleo hoje é tão estratégico como foi na década lá de 50. Acho que o mundo mudou. A perspectiva mudou. Talvez a Petrobras tivesse gerado muito mais benefícios para o país se ela tivesse sido privatizada há 20 anos atrás. O Brasil tivesse arrecadado mais impostos, mais petróleo tivesse sido explorado, não teria sido vítima desse absurdo escândalo de corrupção do Petrolão, que quase leva a empresa à bancarrota. A gente precisa de um capitalismo saudável que viva sem necessidade de ingerência do poder público. Então, eu sou a favor, como regra, da redução da presença do Estado na economia. Zé Maria Trindade. Essa visão aí de estatais é muito importante, até porque hoje eu acho que as estatais não são mais do público, elas são dos funcionários, O Tribunal de Contas da União não tem como acompanhar os salários, os altos salários estatais, e exagero aí de cartão corporativo, de diretores, e algumas pagam até acima do teto. Não, tem como acompanhar e tem revelado, situações como os altos salários do BNDES, por exemplo, foram bem mostrados pelo TCU, com 14º, 15º, até 16º salário. A média salarial do BNDES é elevadíssima. Mas ele não tem como determinar a redução disso. Isso é uma escolha política do governo e do Congresso Nacional. Mas ele prestar as informações para o Congresso, para a sociedade, ele já presta uma grande contribuição para esse debate, porque ninguém vai dizer, é mentira ou não é mentira. Não, foi feita uma auditoria, identificou que os números são esses, a discussão parte dos números auditados. E a sua visão, que eu vejo o senhor muitas vezes fazer crítica também no Twitter, a respeito dessas decisões do Supremo Tribunal Federal em 2019, que culminaram com a decisão contra a prisão após condenação em segunda instância. Houve alguns reveses, na sua visão, em relação ao combate à corrupção? Sem dúvida, esse é um ano que há mais reveses do que avanços. A prisão após segunda instância, ela é estruturante, da efetividade de um sistema criminal. Não é só de combate à corrupção, de combate à criminalidade em geral. Porque se não há prisão depois de segunda instância, com a lentidão e a infinitude de recursos que existe no país, para a STJ e para o Supremo, que levam os casos à prescrição. Se você não tem a prisão em segunda instância, você tem a certeza da impunidade. Se você tem a certeza da impunidade, qual é o incentivo para não cometer o crime? Se a pessoa vai, no caso de corrupção, que é um crime frio, não é um crime passional, a pessoa vai avaliar qual é o benefício que ela tem para ganhar, cometendo um ato de corrupção. Do outro lado da balança, ela põe qual é o risco de ser descoberto, vezes qual é o risco de sendo descoberto, ser punido. Se o risco de ser punido é zero, olha, só pesa o lado do benefício. Ele vai roubar, só que ele tem que roubar bastante para ter bastante dinheiro para pagar advogados, para ficar interpondo recursos nos tribunais superiores até a prescrição, que certamente em algum momento chega.
E qual é a sua expectativa para o ano de 2020? O que o senhor pretende fazer? Vai continuar ali vigilante no Twitter? Então, meu papel não é ser. Além, eu não quero ser a polícia do mundo. Todo o seu trabalho como procurador do Ministério Público de Contas. O meu trabalho no TCU continua tal e qual, né? Eu espero talvez até com mais empenho, né? Quando a gente vê que jogam pedras assim, às vezes é porque a gente está acertando, né? Eu pretendo manter o meu trabalho com o mesmo ânimo, o mesmo empenho, a mesma dedicação no TCU e, eventualmente, participar do debate público quando achar que a minha opinião pode somar, né? Eu não sou a polícia do mundo nem a régua do mundo, mas a gente tem certas situações que a gente tem que se manifestar, tem que se colocar. Essa questão da prisão de segunda instância mesmo, só o Brasil tem essa jabuticaba. Não é possível que a gente vai permanecer assim. O Congresso Nacional tem que dar uma resposta para a sociedade brasileira. Então, eu me sinto no dever ético profissional de participar do debate dessas questões. E já que eu falei tanto de redes sociais, houve uma decisão recente que a gente comentou aqui no programa do Conselho Nacional de Justiça sobre a atuação de juízes, por exemplo, nas redes sociais, uma decisão que impede juízes, por exemplo, de comentar decisões de outros juízes, e volta e meia há esse debate sobre até onde procuradores, aconteceu muito com os procuradores da Lava Jato, com o Carlos Fernando, o que eles podem dizer nas redes sociais. O advento da internet e das redes sociais acabou causando toda essa discussão aí no debate público. Qual é a sua visão da liberdade de expressão? Inclusive foi uma postagem sua, foi um dos motivos do Ricardo Lewandowski ter alterado a sua condição de testemunha para informante também. Então, volta e meia, quem quer que ocupe um cargo de procurador ou de juiz está sendo questionado a respeito do que está postando. Então, o que é adequado, inadequado, legal e ilegal na sua visão? Isso daí é um tema bastante amplo. Olha só. Por exemplo, voltando lá no impeachment, o que eu tinha postado é que eu achava muito bom, né? Alguém postou que havia uma mobilização convocada para frente do TCU para pedir rigor no julgamento das contas da ex-presidente Dilma. E eu postei compartilhei essa postagem com um comentário que eu achava excelente que a sociedade estivesse se apropriando dessa discussão sobre o rigor no julgamento de contas públicas. O que a Constituição proíbe os membros do MP e da magistratura é atividade político-partidária. Com esse fundamento de atividade político-partidária, que eu teria feito algo político-partidário, ele me desclassificou de testemunha para informante. Eu acho que ele errou, mas enfim, isso já é passado e não teve nenhuma consequência prática no julgamento. Agora, a magistratura é um pouco diferente do Ministério Público, né? Porque o Ministério Público ele é autor de ações, ele é autor de proposições, ele busca o convencimento do judiciário. E como eu disse, do outro lado, a parte, o investigado, o réu, os seus advogados todos falam no debate público. Todos falam no debate público. Então é natural que tenha que haver esse embate de opiniões, né? Já o juiz que vai julgar a causa, né, ele realmente deve ser mais cauteloso na sua fala para evitar que ele incida em pré-julgamento e mesmo no comentário que ele faz do julgamento dos colegas, é uma situação mais delicada para o juiz administrar. Eu entendo a preocupação do CNJ, mas acho que também a gente não pode imaginar que os juízes não vão ter opinião sobre nada. Aí é uma questão de encontrar a sintonia fina do grau, né, da adequação das palavras, da fundamentação técnica, mais fatos, menos adjetivos, né, mais objetividade. Mas acho que não se pode, e também mesmo os juízes que têm que ter essa cautela maior, não se pode impedir que eles possam ter opiniões, né, sobre temas abstratos que interessam a sociedade brasileira. Exatamente. Fora da questão desse debate das redes sociais, é sempre bom lembrar que cada juiz, assim como cada jornalista, pode ter a sua visão de mundo, as suas opiniões, mas no caso do juiz ele tem que decidir de acordo com as provas.
né, no processo. E foi isso, analisando caso a caso, que a gente viu o Sérgio Moro fazer. As pessoas podem ter uma discordância aqui e ali, mas ele analisou conforme as provas coletadas durante os processos, né? Porque depois o fato dele ter ido para o governo faz com que os petistas fiquem dizendo que ele já era da direita, bolsonarista, que ele tenha tirado o sigilo da delação do Palocci para influenciar a eleição, mas como juiz ele sempre se ateve, para quem leu as sentenças, o que não é o caso desse pessoal, aquilo que havia dentro do processo. Não, sem dúvida, eu compartilho 100% do que você disse. Eu não vi na atuação dele nenhum viés de perseguição a ninguém, até porque ele julgou pessoas de vários partidos, né? Não foi só do PT. E também, até março, né, de 2018, ninguém estava achando que o presidente Bolsonaro ia ser eleito, né? Ele parecia que era um azarão, era alguém que estava ali com 10%, 12%, o pessoal achava que ele não ia passar disso. Só no final mesmo que houve ali uma consolidação de uma polarização que se confirmou a possibilidade realmente dele ser eleito, né? De certa forma, surpreendeu a sociedade brasileira a eleição dele. Zé Maria Trindade. Pois é, procurador, mas voltando aqui lá ao início da nossa conversa, agora o Congresso aprovou o orçamento e tal, o presidente vai receber uma peça que é uma peça de ficção, e é tradicional isso no Brasil, e durante o ano ele teve que aprovar no Congresso Nacional um projeto de lei, na verdade foi um crédito suplementar para aumentar a possibilidade de endividamento. Naquele momento, ele disse que ou paralisaria o país, né, porque não poderia mudar o orçamento, ou aprovaria esse crédito suplementar. É isso mesmo? Quer dizer, ele teria praticado as tais pedaladas fiscais se não tivesse aprovado no Congresso Nacional aquela extensão da possibilidade de débito, né, do próprio governo, do vermelho do governo? Nesse ano, não teve nada que se pudesse se assemelhar, né, nem de longe com pedalada fiscal, né? Não houve uso de banco público para financiar. Não houvesse. Não houve se não houvesse aprovação no Congresso. Assim, veja. Uma das ilegalidades, além das pedaladas, do uso dos bancos públicos para financiar o governo Dilma, houve também a emissão de decretos, né, de créditos adicionais em descompasso com a meta fiscal que estava em vigor na lei, na LDO, e havia apenas uma remessa de um projeto para o Congresso que talvez fosse ser aprovado no fim do ano. Né, e acabou sendo aprovado no fim do ano. E o governo da ex-presidente Dilma queria, então, que essa aprovação tivesse efeitos retroativos, perdoando os pecados cometidos ao longo do ano, em que decretos foram feitos contra a lei. Então, o que o governo fez, ele fez a coisa certa. Se eu não vou conseguir cumprir uma meta, vou descumpri-la, eu tenho que pedir a mudança da meta antes, logo. Eu tenho que Congresso, olha, eu estou com a seguinte situação, eu preciso alterar a meta. Se você não autorizar, eu também não vou fazer despesa ilegal. Eu vou ter que paralisar aqui a atividade do órgão A, B, C, e aí a responsabilidade é coletiva, é nossa. Tá? Eu estou te avisando, estou te mandando um projeto de lei, estou te pedindo. Se você não autorizar, não está autorizado. E é assim que funciona na nossa Constituição, o poder do Congresso. Então, se o Congresso autorizou, está tudo certo. Procurador Júlio Marcelo de Oliveira, do Tribunal, lá vou eu de novo. Procurador Júlio Marcelo de Oliveira, do Ministério Público de Contas junto ao Tribunal de Contas da União. Aqui falar esse cargo é um cargo muito comprido. Ficou muito longo, né? Fica muito longo. Volta e meia que eu vou repetir aqui no programa. Eu acabo gaguejando, mas eu sei muito bem qual é. Muito obrigado pela sua participação em Os Pingos nos Is, por todos os esclarecimentos serenos que o senhor sempre traz à sociedade brasileira. Seja sempre bem-vindo aqui à Jovem Pan. Eu que agradeço a oportunidade de ter esse diálogo aí dentro desse programa que tem a maior audiência do rádio brasileiro. Obrigado, uma honra. Valeu, feliz 2020 para você. Obrigado. Um grande abraço a todos os ouvintes e espectadores que continuam acompanhando aqui a programação de fim de ano de Os Pingos nos Is. Valeu.